Já fazia 2 dias que eu estava sem comer. E um rapaz me deu uma coxinha azeda. Eu comi aquilo para não passar fome. Eu fedia. As pessoas se abriam o caminho assim porque fediam, não queria ficar perto do mau cheiro que estava. Meu nome é Edson, sou paisagista. Eu vim de uma infância muito difícil, onde eu fui criado num berço muito religioso, porém que não praticava. E a gente viveu uma vida muito dolorida. Morava em sítio, fazenda, né? Não tinha esse conforto que a gente tem hoje, mas era uma vida muito sofrida. E uma das vezes que eu lembro eu passei mais necessidade foi quando eu passei fome. Mesmo morando com meus pais, eu tinha uns 6, 7 anos, e eu saí pedir para as vizinhanças. Eu lembro, meio quilo de feijão, um pacotinho de arroz de 1 quilo, assim, que a mulher me deu. E eu levei para casa. Ali, eu comecei a guardar algumas coisas da minha infância. E foi passando o tempo, eu tive um problema muito sério com bebida, com meu pai. E nisso, eu lembro que a dificuldade nossa foi aumentando, sabe? Porque meu pai bebia, batia nos filhos, brigava com a minha mãe. E eu gostava de rodeio. E eu vi meu pai. Um rapaz montou num boi. E meu pai chegou lá, cumprimentou ele. Falou, parabéns pelo teu trabalho. Só que meu pai nunca fez isso pra mim. Nunca tinha feito. E eu sentia muita falta do meu pai. Mesmo criado junto. Eu lembro que ali eu falei, poxa, será que se eu montar em boi um dia, meu pai vai me cumprimentar desse jeito? Apareceu a oportunidade de montar num rodeio toda semana. Toda semana eu saía fazer treino e esse rodeio ia sair para viagem. Eu falei, eu vou junto. Eu já estava brigando dentro da minha casa, meu pai, juntei minha mala de roupa e foi junto com eles. E chegamos um tempo que as coisas não estavam ficando bem. Então começamos a passar necessidade. Não tinha onde tomar banho, já não tinha onde dormir, passava muita necessidade. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Não tinha outra. Eu não tinha dinheiro. Não tinha como ganhar dinheiro. Não tinha onde arrumar dinheiro. Eu fui pra rua. Eu passei fome na rua de novo. Pedi para comer. Não tinha onde tomar banho. Dormia no marquise. Sabe, eu fiquei 8 meses dessa forma. Eu fedia de um tanto que eu pedia comida na rua, as pessoas não davam. Pedi uma vez um alimento na padaria. E um rapaz me deu uma coxinha azeda. Eu comi aquilo para não passar fome. Já fazia 2 dias que eu estava sem comer. E ali eu precisava mudar a minha história. Eu falei, poxa, até quando eu vou ficar desse jeito? Uma assistência social, eu fui procurar ajuda e ela me emprestou na época R$30. Contei a história para ela, me emprestou R$30 na época. Isso. E eu peguei e vim embora, peguei o trem e vim embora para Jundiaí de novo. Nesse tempo, eu cheguei em casa barbudo, fedendo. Foi o dia inteiro de viagem, sabe, que fazendo baldeação. E eu lembro que ali as pessoas se abriam o caminho assim porque fediam, não queria ficar perto do mau cheiro que estava, sabe? E ali foi onde eu voltei para minha casa, eu falei pra minha mãe, eu voltei, minha mãe veio, me abraçou ali, mesmo naquela situação toda. A minha mãe falava da igreja para mim, mas eu não queria saber. A minha irmã nessa época, ela estava fazendo corrente na igreja e eu não queria saber. Não falasse da igreja universal, podia falar qualquer igreja, mas minha da igreja universal, eu não queria saber. Eu lembro que eu fumava 3 maços de cigarro por dia e quando acabava o cigarro eu fumava cachimbo. E era dessa forma. Numa dessas madrugadas, viciado em pornografia, e eu estou ali procurando um vídeo na internet, no notebook, sentado no sofá como eu estou agora aqui, procurando um vídeo. E de repente, não sei como, um vídeo do Bispo Guaraci apareceu e tinha um demônio manifestado ali. E ele falava, ele apontou bem para a câmera assim e falou, você que está desse lado. Se você tiver nessa situação que essa pessoa está, saiba que dentro de você tem um espírito desse. Aquilo me despertou. E aquilo foi me chamando a atenção, eu falei, eu vou nesse lugar. Eu não tenho mais nada. O povo fala que rouba, mas vai roubar o que de mim? Eu não tenho nada. Já estou mais, né? Estou lá mais no fundo do que... Vou arrancar o quê? Eu não tenho o que tirar. Só se ele quiser catar meus carnês para pagar, porque eu não tenho.
E eu falei, eu tomei a decisão, eu vou na igreja. Só que eu sabia que passava de madrugada. Isso era por volta de umas 2h30 da manhã. Eu falei, vou ligar a televisão. Liguei a televisão e estava lá passando, né? Na época, se eu não me engano, eu falo que eu escuto. E estou lá assistindo e fazendo convite. E passava o convite da terapia, falando de casamento. E passava do congresso, sabe, fazendo chamado. E eu fiquei a noite inteira assistindo aquele programa. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não, é aqui que eu vou. Eu vou entrar nessa igreja. Eu vou lá. Na sexta-feira, 6 horas da tarde, eu entrei na igreja. Sabe, eu falo muito isso para as pessoas. Tem um burro chucro, que é aquele burro que fica no pasto, sabe? Ele abaixa a cabeça, mede uma reta e não tem cerca que segure. Eu era desse jeito. Eu marquei uma reta que foi no altar e ali eu estava numa situação tão difícil, sabe? Eu sempre fui um monte de igreja. Eu tinha sido batizado numa outra denominação, mas não era motiva, não tinha uma coisa assim, sabe, não preenchia aquele vazio. Era o oba-oba, mas não preenchia aquele vazio. Eu falei, pastor, a minha vida inteira eu procurei por isso. Eu tô leve, eu tô muito bem. Ele falou, rapaz, é aqui, ó, lado esquerdo do altar. Assim. Ele falou, é aqui, ó, entrega a sua vida aqui. Eu falei, agora. E ali me entreguei. Eu falei, a partir de hoje eu não fumo mais. Eu entrei nas águas, saí e perdi o vício. Ele falou, ali eu tornei uma nova criatura. E foi ali que eu encontrei. Foi aqui que eu encontrei, aqui que eu vou ficar. Não é fácil, não é fácil. Foi muita guerra, muita luta, sabe? E dia após dia você vai construindo tijolinho, tijolinho, tijolinho e você vai crescendo. Uns 3 meses depois, eu estava fazendo um trabalho, eu já estava me entregando muito para Deus. E eu acompanhava as orações do bispo ao meio-dia. Então eu já marcava o meu almoço que era para meio-dia. E aí quando começava as orações do bispo, e eu estava almoçando e acompanhava, porque eu não podia parar para poder ouvir, né? Era mais ou menos umas 6h30 da tarde, quando eu cheguei na igreja, 6h30 mais ou menos, ia começar a outra reunião, das 7 horas, e a última reunião, e eu estava ali buscando. E foi quando ali eu tive um encontro com Deus de fato, sabe? É como se fosse, é difícil de explicar, mas sabe, é uma explosão de alegria dentro da gente, tão forte. Ali eu tive a certeza que Deus era comigo porque eu era com Ele. Ali, a primeira coisa que eu falei, o pastor que estava no altar, eu falei, pastor, hoje foi meu dia. Ele me deu um abraço, sabe? E ali, aí saí comentando com os outros pastores, com o pessoal, eu fui chorando na minha casa, dali até na minha casa, porque eu sabia que Deus era comigo. Mesmo com tudo isso, sabe, com essas alegria de ter o Senhor Jesus com a gente, dentro da gente ser representante dele aqui na terra e poder, sabe, levar o que ele pede para as pessoas. Eu tiro base daquilo que eu passei. Quantos Edson não está lá atrás? Quantos Edson não está sofrendo que nem eu sofri? Quantas pessoas estão na rua passando fome que nem eu passei? Sabe? É até difícil de falar, mas sabe, brota de dentro da gente. É como se fosse, é que no bispo fala, é uma fonte de água viva. Não é um chafariz, não é uma fontezinha dessa que você liga na tomada que fica renovando, fica rodando aquela água. Não, é uma água nova. Então esse desejo é todo dia de a gente poder ajudar as pessoas. E toda hora tem gente pedindo ajuda. O meu pai tinha câncer. O Espírito Santo me falou assim, faça um voto pelo seu pai. E eu obedeci. Eu fiz esse voto no altar, entreguei meu pai. Meu pai teve um AVCI, sabe? Um acidente vascular isquêmico. E ele ficou muito mal. Eu cuidei dele no hospital. Foi nos dias muito difíceis. E meu pai, eu lembro que foi numa segunda-feira. Falei para ele, pai, não negue, pai, a oportunidade que o Senhor Jesus tem para você. Abrace, pai. Escuta o que Deus tem para te dar. Ele não queria saber. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi no domingo próximo, e eu semana inteira falando com ele, no domingo próximo, ele se batizou. Ele se batizou nas águas. Na terça-feira ele caiu dentro do hospital. E ali, ele
Cheguei no hospital, 10 horas da noite, que a minha mãe ia sair, e eu ia render ela para virar a noite com ele. O Espírito Santo me deu a direção para mim fazer a oração para ele. Coloquei a mão na cabeça dele assim e falei, meu Deus, que o Espírito do Senhor guia a alma dele até o Senhor. Pedi que os anjos caminhassem ele. E eu sabia que ali ele estava dando o último suspiro. E eu pedi para Deus que salvasse a alma dele. Meu pai, minha mãe segurou a mão dele. Ele partiu sorrindo. Um homem. Um homem que puxou uma faca para mim. Eu tinha 8 anos de idade. Eu aprendi a perdoar. E foi o próprio Espírito Santo que me ensinou isso. Se eu tiver que me desdobrar para salvar mais alguém, eu vou. Eu vou. A nossa missão é muito grande. Enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu consigo salvar mais um. E a gente vai levar. Tenho certeza disso.